Perfeito. Então vamos lá, Rafael. Boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Eu sou o Rafael Oliveira, Fellowship de Cirurgia Refrativa e Ceratocone pela Santa Casa. E o tema da aula de hoje vai ser retratamento em cirurgia refrativa. Alô? Aí, o doutor Reinaldo. Boa noite, doutor. Boa noite, estão me ouvindo aí? Sim, estamos. Podemos, doutor? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo aí? Sim. Estamos te ouvindo e te vendo. Gente, esse negócio de Mac, esse negócio é de enlouquecer. Gente, eu não sei se vocês estão me ouvindo. Tá dando para te escutar sim, Reinaldo. Eu acho que não está nos escutando. É. Bom, eu estou num computador aqui que eu não entendo nada desse computador. Bom, acho que vocês podem começar a aula, mas eu vou ficar aqui só assistindo, porque eu não consigo saber se vocês estão me ouvindo ou não. Ô, Rafael, está me ouvindo aí? Tô, doutor, tô te ouvindo. Faz ok ou não, porque eu não estou ouvindo. Reinaldo, nós estamos te ouvindo e te Então, vendo. vocês estão me Ok? ouvindo, mas eu não ouço vocês. Eu não sei onde que ativa o microfone aqui. Ah, não, estou com o Mac aqui. Põe Chama, no chat aí chama a onde que Duda ativa. aí. O meu microfone Chama está sua dizendo neta que aí, está Reinaldo. funcionando, mas eu não estou. Quer dizer, eu não Alguém estou ouvindo mandou uma vocês. mensagem para ele. Fala com ele para chamar a neta dele para Agora, habilitar lá o microfone para acho ele. que aumenta o volume desse negócio. É que eu também não sei Eu estou mexer. ouvindo assim muito baixinho. Onde que Reinaldo é aumenta o o Apple volume Boy aqui? mesmo. Põe no chat aí É onde em que é. cima, Reinaldo, tem uma teclinha em cima que está escrito Como é mais. que é? Aperta ela. Uma tecla em Fala cima mais escrito alto aí que eu não estou. mais. Tem uma tecla em cima escrito mais. Aperta. Mais. Mais. Isso. Tá, feira. Não. Não sei onde é que tem esse mais. Não. Põe na tela, escreve na tela onde é que está esse mais aí, que eu não estou ouvindo, não estou vendo, não. Rádio, manda uma mensagem para ele. Fala com ele para chamar a neta dele. Eu já mandei, mas ele não visualiza o WhatsApp, ele é ruim de telefone. Não, não estou ouvindo. Chama sua neta. Não, não estou ouvindo, Arnaldo. Escreve no chat aí. Ah, É, vem, Rádio. Chama a Duda. Pronto. eita ferro, isso aqui é. Não sei se aqui tem entrada para isso, não. Toda vez que ele viaja, a mesma coisa. Tá me ouvindo, Reinaldo? Bom, agora sim, agora eu estou ouvindo que eu estou num fone de ouvido aqui. Beleza. Agora Então acho que tá eu vi bom. até. Vamos começar então, Reinaldo. Seja Então, bem-vindo. Vamos lá. falou, gente. Desculpa o transtorno aí, mas é porque eu estou apanhando aqui. Bom, Não, que é então isso, tá. doutor. Pode. Vamos lá, Rafael. Vamos lá então, gente. Como a gente sabe, então, com os avanços tecnológicos, tem tornado a cirurgia refrativa cada vez mais segura e previsível, com altos índices de satisfação dos pacientes. Entretanto, ainda existem alguns casos com resultados indesejados e esses casos necessitam de reabordagens, né? Que é o tema da aula de hoje. E, se tratando de incidência, eu vi uma grande variação na literatura, mas a Academia Americana traz que a necessidade de retratamento vai de Vê se tem 1 alguma a caixa aí, alguma 11%. caixa. Já o livro do Marconi Santiago, que é praticamente lá, os dados são da USP, ele traz taxas de menores que 3% para necessidade de reabordagem, e se excluir os pacientes prévitas que fazem monovisão, essa taxa ainda cai para menos que 1%.
Esses dados aqui não incluem o RK, e o que também traz ainda em dados epidemiológicos é que as taxas de retratamento são um pouco maiores no PRK em comparação com o LASIK. Falando então dos fatores de risco e causas para os retratamentos, a gente tem primeiramente pacientes maiores de 40 anos. Nesses casos, como tem aumentado o número de tratamentos de monovisão, tem se aumentado também a necessidade de retratamento. Nesses casos de monovisão, então, o cirurgião ele tem dois fatores aí que podem necessitar de uma nova abordagem. Primeiro é acertar a correção programada ali nos dois olhos, e outro fator é o paciente se adaptar. Se algum desses fatores aí não for como programado, pode sim necessitar de uma nova abordagem. Além disso, outros fatores de risco, possíveis causas, são a hipermetropia, os astigmatismos maiores do que uma dioptria e as altas miopias. Nesses três fatores aí, são procedimentos que podem ter erros refrativos residuais, que aí são a principal causa de uma nova reabordagem. Passando para as indicações, então, elas variam muito de acordo com o serviço, de acordo com o cirurgião, porém, tem três critérios aqui, mas o que eu considerei que a analogia aqui é um tripé, que devem ser sempre respeitados. Primeiro, o paciente tem que ter uma metropia maior do que 0,75, né, no mínimo. Segundo, é uma evidência de uma estabilidade refracional. E terceiro, é um desejo do paciente em uma melhora da acuidade visual não corrigida. Aqui eu abro um parêntese nesse terceiro item aqui para um dado que o Dr. Reinaldo sempre fala com a gente nas aulas, que é o paciente tem que ter esse desejo de melhorar a visão e tem que ser não corrigida. Muitas vezes o paciente ele fica satisfeito com um óculos ali adicional para alguma atividade específica, como queixa noturna ou uma lente de contato, e aí nessas situações não é necessário um novo procedimento, né? Não é bem indicado. Independente da causa que está levando a uma nova reabordagem, o ideal é aguardar a estabilidade refracional, como eu falei. A gente sabe que essa estabilidade, né, a regressão do grau, ela pode ocorrer em até 24 meses pós a cirurgia refrativa. No caso do PRK, ainda é o que demora um pouco mais. Então, por isso, a gente tem que aguardar no mínimo 3 meses aí, quando a gente está falando de LASIK, e 6 meses nos casos pós-PRK. Como que a gente considera, então, que está estável essa refração? Um acompanhamento mensal no pós-operatório, e quando o paciente tiver uma variação menor que 0,25 a meia dioptria, a gente considera que o grau estabilizou. Outra possível causa também de uma reabordagem seria sintomas de visão noturna. A gente sabe que esses sintomas são relativamente comuns no pós-operatório da cirurgia refrativa. A literatura traz que eles estão presentes em 3% até 60% dos pacientes, e aí ele inclui ofuscamentos, halos, glare, e se for uma queixa muito importante, pode sim ser uma indicação de um novo tratamento, né? Nesse caso, a gente pode ou não lançar a mão dos tratamentos personalizados. Eu vou falar mais para frente um pouco sobre eles. Antes de então de submeter o paciente a um novo tratamento refrativo, é importante a gente fazer um estudo detalhado da queixa desse paciente, medir sempre a acuidade visual com e sem correção, tanto para longe quanto para perto, avaliar se o paciente não tem uma doença sistêmica, por exemplo, uma diabetes, que pode estar descompensando esse grau, né? Refração estática e dinâmica sempre, um exame físico oftalmológico detalhado e de exames complementares, né, oftalmológicos, um destaque aqui para topografia ou tomografia de córnea. Aqui é interessante a gente destacar isso, porque é para diferenciar se esse paciente tem um grau residual ou se ele já não é o início de uma ectasia. Às vezes o paciente está iniciando com ectasia e pode ser confundido ali no primeiro momento com um grau residual. É interessante também fazer a berrometria e o ACT de segmento anterior se o paciente tiver feito na primeira cirurgia um LASIK. Aí eu dividi didaticamente a aula aqui nos retratamentos, quando o paciente fez um LASIK prévio e quando fez uma ablação de superfície, um PRK. Falando primeiro do LASIK, né, se o paciente teve um LASIK prévio, a gente tem algumas possibilidades de reabordagem. A primeira é um levantamento do flap com ablação do estroma residual. Outra possibilidade é um levantamento do flap, porém com ablação na parte interna desse flap. Outra opção, uma confecção de um novo flap. E outra opção também é uma ablação de superfície, né? Ou seja, um PRK.
como é que nós vamos escolher, então, entre essas técnicas aqui? Tem alguns fatores que nos ajudam a nortear a escolha da técnica. Primeiramente, analisar o diâmetro do flap. Por exemplo, se o paciente fez um flap pequeno, já inviabiliza um retratamento hipermetrópico, né? Outro fator a ser analisado também é a borda daquele primeiro flap. Por exemplo, se o paciente tiver uma fibrose ali importante dessas bordas, a literatura traz que o fento até costuma fibrosar um pouco mais que o microcerato. A fibrose, por exemplo, pode dificultar o cirurgião levantar esse flap. Além disso, ele tem bordas muito irregulares, é um fator de risco aí para crescimento de células epiteliais na interface. E como a gente viu na aula de complicações, reabordagens do flap são o principal fator de risco para esse procedimento. É fundamental avaliar o estroma residual. É um dos fatores mais importantes aqui no que se diz respeito ao LASIK. E a análise ideal do estroma residual é por meio do OCT de segmento anterior. Mesmo se o paciente tiver ali um mapa paquimétrico ou um Pentacan com espessura corneana adequada, o OCT ele pode ter uma validade. Aí eu trouxe essa imagem aqui para ilustrar. Nessa imagem aqui que a gente está vendo, o paciente ele tem uma córnea com espessura total de 560, porém o flap do LASIK ficou com 324 e o leito estromal de 236. E o único exame que seria possível avaliar isso é o ACT. Então, quando a gente está pensando em fazer um novo LASIK nesse paciente, a gente também tem que respeitar essa regrinha aqui do leito residual com pelo menos 300 micras e o PTA menor que 40%. É, Então, se o paciente tem um leito estromal residual suficiente, nesses casos, a literatura traz que a melhor opção é levantar o flap e fazer uma ablação desse leito. Só lembrando aqui novamente que esses casos de manipular o flap, ele tem um risco um pouco aumentado de crescimento epitelial da interface, ceratite lamelar difusa, ruptura do flap ou mesmo a formação de estrias. E aí eu vi umas dicas, assim, né, do intraoperatório que ajudam a evitar essas complicações, que são essa sequência de imagem aqui. Primeiro, o autor aqui, ele sugere fazer um levantamento pequeno de 1 até 3 micras da margem do flap com o Sinsk. Aí pode ser ou na lâmpada de fenda ou lá no aparelho mesmo. Lembrar de sempre marcar a córnea, mesmo sendo uma reabordagem de um flap, tem que marcar a córnea para evitar aquelas complicações que a gente falou. E levantar o flap aqui, ele sugeriu com uma pinça, em vez da espátula, para diminuir essa questão de células epiteliais na interface. Depois de levantado o flap, é feito a ablação da superfície, e aqui ele deu uma dica que é desepitelizar a borda externa, né, da parte de fora do flap. Aqui a gente está vendo nessa imagem de baixo aqui, ele fez uma pequena desepitelização, tudo isso para evitar de ter crescimento epitelial na interface. É, Se for optado pela confecção de um novo flap, aí no caso a gente vai fazer o OCT para medir o tamanho do flap antigo, e o ideal é fazer um novo flap mais espesso que o anterior, e se possível com feito, que tem uma previsibilidade maior. E lembrar que nessa situação aqui de um novo flap, o risco é a intersecção com o flap antigo, e aí pode resultar em um astigmatismo irregular. Ainda sobre o LASIK, então, quando o leito estromal residual ele não é suficiente para uma nova ablação, ou mesmo se tiver uma inviabilidade de levantar esse flap. Aí, nesse caso, uma opção seria a técnica de Maldoado, que é uma ablação na parte interna ali do flap. É uma técnica pouco utilizada, porque se você fizer essa questão na parte interna, não tem o auxílio do eye track, né, nem do controle de torção, mas eu achei interessante trazer a título de curiosidade. Ou outra opção, nesse caso, é fazer uma ablação de superfície, ou seja, um PRK. Nesse caso, o risco que a gente tem que estar atento aqui é o de Reis, inclusive, que pode ser tardio, e nesse caso, então, tem que sempre fazer uso da mitomicina C, a 0,02%, e o tempo também varia na literatura, mas o que é um consenso é deixar um tempo um pouco maior do que a cirurgia primária. E agora falando então da ablação pós-PRK, né, o paciente que fez um PRK e precisa fazer uma nova reabordagem,
As opções elas são praticamente as mesmas da cirurgia primária. Pode ser feito tanto PRK quanto LASIK e eventualmente até um SMILE. Só lembrando que um novo PRK também tem um risco maior de RASE. E sempre também usar a mitomicina. E se tratando do PRK, os limites de segurança aqui na nova abordagem, eles variam na literatura, porém o que eu encontrei é um leito residual de no mínimo 330 micras. Se for optado por fazer um LASIK num paciente que fez um PRK prévio, igual eu falei, não é contraindicado, só que e também tem os mesmos riscos de um LASIK primário, só que aqui é interessante analisar os exames do pré-operatório, porque muitas vezes esse paciente ele já foi submetido a um PRK por não poder fazer um LASIK. Aí a importância de avaliar os exames na cirurgia primária e tentar ver se tem alguma contraindicação ao LASIK. Além disso, outra variável que a gente tem que decidir aqui nas reaplicações é escolher o perfil de ablação. O não personalizado, como a gente sabe, eles corrigem as aberrações de baixa ordem, que são o defox, né, miopia, hipermetropia e o astigmatismo irregular. Eles são, sim, seguros para retratamentos, principalmente se for usado o do tipo asférico, não personalizado. Eles são eficazes e seguros, principalmente em casos de ametropias residuais, que é a principal causa de retratamentos, né? Porém, a gente pode usar também os topoguiados. Nessa modalidade aqui, o aparelho ele faz uma análise da superfície anterior, né, da córnea do paciente e tenta corrigir irregularidades na superfície anterior da córnea. Eles podem ser usados em todos os casos, se for uma opção do cirurgião. Porém, ele é mais bem indicado no caso de córneas irregulares. E aqui um destaque para ablação descentrada. É uma excelente indicação aí para o procedimento topoguiado. Mas também pode ser usado em pós-RK ou pós-transplante. E por fim, a gente tem a aberrometria, o procedimento, a ablação guiada pela aberrometria total. Nesse caso, é feito através do aberrômetro, e aqui pode também ser feito em qualquer reabordagem, mas ele é mais bem indicado quando o paciente ele tem aberrações de alta ordem que reflete ali nas queixas do paciente. Na sequência aqui, eu trouxe um fluxograma, também está disponível no livro do Marconi Santiago, que fala sobre os retratamentos. Eu vou descrever aqui para a gente. Quando o paciente tem uma indicação de um retratamento, então, se foi feito um LASIK prévio, a primeira coisa é avaliar se ele tem uma irregularidade de córnea ou uma suspeita de ectasia. Nesse caso, se presente, né, irregularidade ou suspeita de ectasia, o mais indicado é uma ablação de superfície topoguiada, e se já estiver pensando em ectasia, já parte para o tratamento de ectasias, né, crosslink, anel, lente de contato. Caso o paciente não apresente esses fatores, o próximo passo é analisar o OCT, e aqui a gente quer buscar análise do PTA menor do que 40%, e o leito residual maior do que 300 micras. Avaliar também o diâmetro do flap, se é compatível com a ablação que o cirurgião deseja, e as bordas desse flap, né? A análise do flap em geral. Caso não for possível, é indicado fazer um PRK com aplicação de mitomicina. Se ele cumprir todos esses fatores que está listado aqui, o próximo passo seria fazer uma aberrometria. Se o paciente não apresentar Se ele apresentar aberrações de alta ordem, então, que justifiquem as queixas do paciente, o ideal é um tratamento personalizado. Caso ele não apresente, aqui o ideal é levantar o flap e fazer a ablação do leito. Retornando aqui em cima, se o paciente, então, ele fez não um LASIK, mas sim um PRK na cirurgia primária, o primeiro passo é analisar a topografia da córnea, paquimetria final, ver se respeita ali o limite do PTA e o leito residual maior do que 300. Se sim, o cirurgião ele pode optar tanto pelo LASIK quanto pelo novo PRK. Caso não apresente esses limites, né, que é o PTA e o leito residual, aí o próximo passo é fazer uma aberrometria. Se essa aberrometria apresentar alterações importantes, o indicado aqui é um tratamento personalizado. Se a aberrometria não apresenta aberrações de alta ordem importantes, aí o ideal é fazer um novo PRK com a aplicação de mitomicina. Então, nas considerações finais, então, a gente viu que mesmo com os avanços da cirurgia refrativa, ainda são necessários fazer novos retratamentos em alguns casos, e é interessante a gente sempre, na consulta inicial, antes da cirurgia primária,
abordar o paciente, orientar quanto a essa possibilidade de um novo tratamento, para evitar alinhar a expectativa mesmo. Se a reintervenção for necessária, a gente tem que falar que ela é segura, é eficaz, eh, deve ser segura e eficaz, sobretudo pela natureza da cirurgia e pelo fato do paciente já não estar satisfeito com o procedimento inicial. Elas têm sim bons resultados, só que a previsibilidade aqui é um pouco menor do que a ablação primária e os riscos de complicações um pouco maior. E é isso. Perfeito, Rafael. Pode desligar aí, tirar o seu slide. Então, pessoal, retratamento, vocês estão me ouvindo bem? Sim, Estão me ouvindo? Retratamento em cirurgia refrativa é um fenômeno, nas minhas estatísticas, menos que 1% dos pacientes que eu realizo cirurgia refrativa, eles eventualmente vão necessitar de um retratamento. Lembrar o seguinte, quando o FDA liberou cirurgia refrativa com excimer laser nos Estados Unidos, o que se considerava sucesso era um equivalente esférico entre -1 e +1. Ou seja, todo paciente que você eventualmente operar e permanecer com o equivalente esférico entre -1 e +1, a gente pode dizer que nós conseguimos sucesso na cirurgia. Então, é extremamente importante a gente comunicar aos nossos pacientes e dar ciência para eles. O objetivo de cirurgia refrativa com laser não é zerar o grau e não deixar ele hemétrope. Ou seja, aquele paciente que eventualmente tiver um pequeno astigmatismo residual, uma pequena miopia residual, a gente deve considerar isso como um sucesso da cirurgia. Ou seja, não faz sentido. Se o seu paciente tem uma expectativa irrealista com relação ao procedimento, ele acha que ele vai ficar com o grau zerado, se ele eventualmente ficar com menos 0,50 de miopia ou menos 0,75, ele eventualmente pode até pedir um retratamento. É muito importante que a gente comunique isso para o paciente, justamente para que ele não tenha expectativas irrealistas com relação ao procedimento. Outra coisa que o Rafael comentou que é muito importante, antes da gente propor um eventual retratamento, você fazer o diagnóstico diferencial de uma hipocorreção, de uma regressão e de uma eventual ectasia que pode estar se iniciando no nosso paciente. No caso de hipocorreção, vamos supor que houve lá um problema na fluência do laser e você fez um target lá para corrigir 3 graus e corrigiu a metade. O paciente ficou lá com residual de 1,5 grau de miopia. Aquele paciente que realmente houve uma hipocorreção devido a um problema no laser, após 60 dias, a gente pode retratar esse paciente sem nenhum problema. Já aquele paciente que foi operado e ao longo dos anos a gente observa uma regressão do efeito cirúrgico, ou seja, aquele paciente que 4, 5 anos após a cirurgia ele está lá com 1 grau de miopia, 1,5 grau, primeiro nós temos que avaliar se realmente houve uma regressão. E se essa regressão não é benéfica ao paciente. É muito comum a gente operar um paciente míope aí na faixa dos 20, 30 anos, e ele, com 40 e poucos anos, apresentar lá uma pequena miopia residual de -1. Nesse caso, um paciente com 40 anos, que tem uma refração de -1, ele está sendo beneficiado no sentido de não precisar de usar óculos de leitura. Então, nem toda regressão deve ser corrigida. Algumas regressões são até bem-vindas. Ou seja, aquele paciente presbo ou quase presbo com uma pequena miopia, ele está se beneficiando daquela regressão. Tem um microfone aí ligado, deixa eu ver de quem que é. Está dando um ruídozinho aqui. Então, eu acho que é o do Reinaldo. Eu vou desligar aqui só para não dar ruído, daqui a pouco eu reabilito aí. Então, pessoal, a gente tem que fazer esse diagnóstico diferencial e lembrar que aquele paciente que está apresentando uma eventual ectasia, em hipótese alguma, nós podemos retratar esse paciente. Esse paciente ele deverá ser submetido a um cross-linking para que a gente consiga estabilizar e melhorar a bioelasticidade da córnea dele. Okay?
Lembrar também o seguinte, aquele paciente que foi submetido a LASIK, atualmente, a melhor opção de tratamento para mim é fazer um PRK Streamline transepitelial nesse paciente. Isso evita a gente ter que levantar o flap e evita esse paciente a gente ter uma migração de células epiteliais ali na interface. Então, a minha primeira conduta em caso de retratamento pós-LASIK é o tratamento transepitelial, que é muito fácil de ser realizado lá com o nosso laser. Como o Rafael já comentou, tempo de mitomicina, aí como é uma cirurgia, não é uma cirurgia primária, a gente deve usar mitomicina C milesimal com 60 segundos até um pouco mais. Cirurgia primária, a gente usa mitomicina C milesimal 45, e quando é uma cirurgia secundária, que tem um maior índice de Reis, uma recirurgia, a gente pode usar um tempo de mitomicina maior. Então, basicamente é isso. Vamos passar agora para os comentários do Reinaldo. Então, vamos lá, Reinaldo. Bom, gente, uma boa noite a todos. Estão me ouvindo aí? Perfeitamente. Sim. Vamos lá, Reinaldo. Muito boa a sua apresentação, viu, Rafael? Foi bastante completa e bastante objetiva, muito boa. E uma coisa também que eu valorizo muito nas apresentações é uma bibliografia recente. A cirurgia refrativa tem mudado muito ao longo dos últimos anos, então a gente deve evitar livros mais antigos, porque as condutas mudam muito. Então, sempre que vocês forem fazer uma apresentação, artigos mais recentes e também, quando for livro, livros mais atualizados, tá? Que foi o caso que você usou aí. O Arnaldo já falou praticamente tudo, mas tem algumas considerações aqui que eu gostaria de acrescentar. Primeiro, o seguinte, gente, eu gostei muito do Rafael não ter falado hora nenhuma em retoque. Não usem essa palavra retoque. Retoque pressupõe uma coisa mal feita que necessita ser corrigida. Você retoca uma parede mal pintada, você retoca uma maquiagem, mas você retrata um paciente quando houver indicação. Por isso mesmo, se esse retratamento ele for tardio, em todos os aspectos, ele deve ser considerado uma nova cirurgia. Tanto do ponto de vista de cobrança de honorários, de taxas, como também dos cuidados. A gente tem que lembrar ao paciente que o retratamento não é isento de complicações. Na verdade, eu acho que o retratamento tem até mais complicações do que o tratamento primário, porque entre as complicações temos do LASIK, nós temos o crescimento epitelial, que nós não temos praticamente no tratamento primário. Crescimento epitelial é quase que uma exclusividade dos retratamentos. E quanto mais retratamentos você faz, maior é a incidência de crescimento epitelial. E que nem sempre são benignos. Às vezes você tem que realmente levantar o flap, levantar ali onde tem o crescimento, evitar levantar todo o flap, como o Arnaldo mostrou, como o próprio Rafael também mostrou, levantar só naquela área que tem crescimento, você não implantar mais células ainda naquela interface. Uma boa parte dos casos que eu faço de retratamento é exatamente como você citou, são pacientes que se tornam presbitas, pacientes que foram tratados de hipermetropia e que há um crescimento natural da hipermetropia com a idade. A gente sabe que na quarta, quinta década a hipermetropia aumenta. Então o paciente às vezes ficou livre dos óculos durante muitos anos e quando vem a presbiopia, esse paciente fica muito insatisfeito e gostaria de uma reaplicação. A grande indicação é fazer uma báscula em pacientes tratados anteriormente de hipermetropia e você fazer um retratamento, levantar aquele flap, já que a gente faz hipermetropia quase que 100% LASIK, e aí você tem realmente a indicação de um retratamento. Nunca considerar isso como um retoque, né? Lembrando também que outra causa, que é a segunda causa mais frequente de retratamento, é o tratamento do astigmatismo. Realmente, o astigmatismo, a previsibilidade do tratamento, principalmente os astigmatismos maiores, é bem menor do que da miopia.
é muito comum você ter um residual, mesmo você fazendo aqueles ajustes que o nomograma indica, é muito frequente a gente ter uma hipocorreção, que não é tão problemática. Uma hipocorreção de um astigmatismo muitas vezes não traz sintomas, e diferentemente da miopia. É melhor você ter uma hipocorreção do que você ter uma hipercorreção. E eu sempre falo com o paciente que tem algum resíduo refracional, a possibilidade de não reintervir, porque eu deixo claro que as complicações são as mesmas do tratamento primário e ele assina um novo consentimento informado, é uma nova cirurgia em todos os aspectos. Principalmente se esse paciente, principalmente por mulher, já tiver uma idade acima de 35 anos, qualquer progressão da miopia, ela é bem-vinda nesse caso, como o Arnaldo falou. Muitas vezes a gente tem que orientar o paciente que se a gente tirar aquela pequena miopia residual, ele vai voltar a usar óculos mais frequente, de uma forma mais rápida, em função da presbiopia. Eu digo também o seguinte, que regressão, gente, é algo raro na cirurgia refrativa. Se vocês tiverem a topografia, vocês vão ver que a topografia ela altera pouco. O que a gente tem frequentemente não é regressão, o que a gente tem frequentemente é a progressão natural da miopia. Isso é muito mais comum. E a gente pode confirmar isso por uma topografia estável, onde o paciente teve um aumento de curvatura, ou melhor, um aumento de crescimento axial. Então, ele vai ter uma miopia pela sua progressão natural, não é uma regressão, né? Não é uma falha do equipamento, é uma questão da condição natural que o paciente tem, que todos nós que temos miopia, podemos ter um aumento da miopia em qualquer época, não é só na fase de adolescência. Bom, outra questão também, como eu considero a regressão um efeito muito pouco presente na cirurgia refrativa, diferentemente da progressão, da contínua progressão, a gente tem que tomar muito cuidado. Se você, por exemplo, tem um grau residual que não estava planejado, a primeira coisa que você tem que fazer é cicloplegiar esse paciente, porque você vai diferenciar se esse paciente não teve o seu tratamento adequadamente feito ou se esse paciente tem um espasmo de acomodação. E o espasmo de acomodação, ele não é tão raro. Agora, ele é raro ser um espasmo de acomodação de várias dioptrias. Recentemente, eu tive um paciente que chegou muito insatisfeito porque um olho ele estava emétrope e o outro ele estava com -3 de miopia. Eu falei assim, mas a acomodação ela é sempre bilateral. Como é que esse paciente tinha um espasmo de acomodação apenas num olho? Um olho ele estava plano, no outro olho ele estava com -3. O que aconteceu? Eu fiz a topografia dele, vi que a topografia tinha um aplanamento central compatível com a metropia tratada, cicloplegiei esse paciente e ele ficou com -0,75 após a cicloplegia. Expliquei para ele que era espasmo de acomodação, cicloplegiei para esse paciente usar a tropicamida à noite e voltar depois de uns 15 dias. Ele voltou, ele já estava com 1 e pouco de miopia, ele já tinha percebido uma grande melhora, eu falei assim, vamos continuar mais um pouco, porque ainda tem um pouco de espasmo. No último controle, ele estava com 0,75 de miopia. Eu considerei com ele e falei, se você não voltar o espasmo de acomodação, não justifica a gente tratar, porque você já está com uma idade acima de 35 anos, esse pouquinho de miopia, se ficar esse pouquinho de miopia, que não seja de espasmo, vai ser interessante para você. E você explica o paciente e dá um tempo para ele se adaptar, pedindo para ele sempre fazer a visão binocular, nunca ficar tampando um olho para ficar comparando as visões. Se ele se adaptar, a melhor alternativa nesses casos é a gente manter essa hipocorreção não planejada e evitar um retratamento. E a topografia vai nos dizer se esse caso, se o tratamento está estável, né? Outra coisa também que eu acho muito interessante sempre, gente, sempre que você tiver um aparecimento de miopia nos meses sequenciais à cirurgia, a primeira coisa que você tem que afastar é uma ectasia.
A ectasia ela não ocorre após 1 ano, 2 anos. A ectasia é algo que ocorre meses após o tratamento, principalmente no LASIK. Então, se você teve uma profundidade de ablação maior, mais profunda, mesmo que você tenha o leito residual respeitado, aquela córnea pode não ter uma biomecânica normal. E ela pode ter uma ectasia mesmo você tendo um leito residual de 300 micras. Evidentemente que, se a espessura do flap medida pelo OCT for maior do que o planejado, o leito residual estromal vai ser menor, então aumenta mais o risco de ectasia. Então, ficar muito atento a isso. Lá no Ocular Laser, gente, eu já peguei muitos pacientes que estavam lá para retratamento. Quando eu peço a topografia, eu observo que o paciente tem uma ectasia. Ou seja, você evita que o paciente tenha uma complicação ainda mais grave. Tá? Quando você fala assim, o que é melhor? A gente fazer um PRK, um trans-PRK, que seria a melhor opção de retratamento, após LASIK, ou a gente levantar o flap? Depende. Se esse paciente tiver um leito estromal bastante satisfatório e for uma hipermetropia, eu sempre levanto o flap, mesmo sabendo do risco do crescimento epitelial. Aplico mitomicina novamente. Eu não sou muito adepto a aumentar tempo da mitomicina. Geralmente, eu uso sempre o mesmo tempo para todo mundo. Por quê? Porque a mitomicina é eficiente? É muito eficiente. O flap tem uma condição individual? Tem uma condição individual. É dependente de sol? Sim, é o principal fator de risco. Então, eu uso o mesmo tempo de mitomicina porque a mitomicina, a gente nunca pode esquecer que ela é feita de forma off-label. E eu acredito que o aumento do tempo de mitomicina, gente, quem pode comprovar isso é o pessoal do glaucoma. Eles usam mitomicina por, às vezes, 2 minutos, 3 minutos, e eles têm, muitas vezes, uma necrose do bleb com uma endoftalmite tardia. E aquilo foi causado pela mitomicina, que acontece anos depois. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, respeitar muito a mitomicina, porque ela atua durante um tempo imprevisível, certamente durante anos naquele tecido. Então, eu tenho muito cuidado com... Eu prefiro orientar o paciente do risco de ectasia pela exposição ao sol do que aumentar o tempo de mitomicina. Então, novo corte, eu só considero um novo corte raramente, quando os pacientes têm, por exemplo, uma situação que teve uma complicação na primeira cirurgia e não foi ablado o laser, tem indicação, como, por exemplo, uma hipermetropia, aí eu levanto o flap e eu faço um novo corte. Mas em todas as outras situações, eu prefiro fazer uma ablação de superfície. E se, por acaso, esse paciente teve, por exemplo, porque às vezes você fala o seguinte, o paciente teve um buttonhole, mas você não vai tirar uma quantidade grande de tecido. É perigoso você fazer um PRK em cima de um buttonhole ali, se você tirar pouco nessa espessura, você pode ter uma complicação adicional, um raise ali muito, muito sério. Então, nesses casos, eu prefiro levantar o flap. Mas, felizmente, hoje, com o menor uso da lâmina e também com maior incidência de superfície de PRK, a gente praticamente não tem tido mais problema de flap, né? Bom, deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Essa coisa também muito interessante que você falou, levantar o flap sempre com pinça e não com a espátula, porque a espátula você acaba levantando uma área maior do flap, né? E a gente sabe que crescimento epitelial é uma característica de levantamento de flap, não é uma complicação primária, né? Agora, o seguinte, você colocou uma coisa aí que eu não concordo muito, que é falar o seguinte, quando vai fazer um retratamento, vamos fazer o retratamento topoguiado. O retratamento topoguiado só se justifica se tiver indicação. A indicação não é por ser retratamento, a indicação é porque teve uma simetria na ablação anterior, se teve uma córnea irregular, se ficou um autoastigmatismo, são aquelas indicações do tratamento primário para topoguiado. Se você vai fazer um retratamento e a ablação anterior está uma boa ablação centrada e regular, faça um tratamento asférico mesmo,
e eu não vejo o que é que vai acrescentar um tratamento topoguiado. Bom, acho que era só isso que eu ia falar. Agora, uma coisa também que eu achei uma observação aqui que cabe aqui é o seguinte: quando você tem uma suspeita de ectasia, né? Quando que você suspeita de ectasia? Quando esse paciente tem uma topografia que se altera após o tratamento. Mês após o tratamento, a topografia está se alterando, o K máximo ou o K médio está aumentando, houve um aumento da miopia por um tempo, vamos dizer, miopia aumentou em uma dioptria e qualquer coisa, em pouco tempo. Isso aí também é uma ectasia, a progressão é lenta. Pode ser mais rápida quando você tem um rate residual muito pequeno. Quando é uma suspeita de ectasia leve, o paciente ainda tem uma boa visão, eu opto por aguardar, porque a grande maioria das ectasias, quando você tem uma boa profundidade, um bom flap, uma residual, essas ectasias, muitas vezes, elas não progridem. Elas ficam ali, muitas vezes o paciente fica com um pouquinho de grau, e você observa e acompanha esse paciente de perto, principalmente no primeiro ano. Agora, lembrando que a ectasia pode progredir em qualquer época, diferentemente de uma. Vamos dizer, você faz um ceratocone, dificilmente vai evoluir numa idade mais avançada. A ectasia pode evoluir, embora seja mais comum também no primeiro ano. Mas eu tenho vários casos de ectasias minhas que eu acompanhei, até porque na época não existia o crosslinking, e observei que o paciente ficou muito bem, com um pequeno resíduo. A gente observa que é uma ectasia, um descentramento típico de um ceratocone, e o paciente ficou muito bem, porque na área central a córnea ainda estava com aquela ceratometria central que foi programada. Mas é isso aí, eu acho que faz parte da nossa rotina, não é tão comum assim, já foi mais comum, mas a gente tem que sempre considerar essa possibilidade, não quando aparece algum resíduo, mas quando o paciente não está satisfeito com o resultado, seja a curto prazo, chega a longo prazo, e a gente pode melhorar ainda mais, fazer um enhancement, que os americanos falam, mas não como é que fala, um retoque. Então é isso aí, Rafael, parabéns. Vamos agora ver as perguntas aí dos colegas. Perfeito, Reinaldo. Complementando aí a fala do Reinaldo com relação à regressão em cirurgia refrativa, eu concordo 100% com o Reinaldo que regressão é um fenômeno raro no paciente míope. Míope. Porém, isso tudo só vale para o míope, tá? Perfeito. Aquele paciente hipermétrope que eventualmente foi tratado com PRK vai regredir praticamente tudo. Então, não confundam isso. Retratamento, a regressão no paciente míope é raro. O hipermétrope, por isso que hipermétrope a gente só faz LASIK. A gente não faz PRK no hipermétrope, porque você tem um Reis anular e você tem uma regressão de quase que todo o efeito da cirurgia ao longo dos anos. Bem lembrado, Tá? Arnaldo. Muito bem lembrado. Outra coisa que o Rafael esqueceu de comentar é retratamento pós-catarata. É uma ferramenta valiosa que nós temos, cirurgia refrativa é uma ferramenta valiosa que a gente tem para fazer o ajuste fino pós-cirurgia de catarata. Aquele paciente que eventualmente você programou lá uma monovisão, com um target dominante plano, e no olho não dominante, menos 1,5, menos 1,75, e ele ficou com miopia maior do que o previsto, esse paciente ele se beneficia de um PRK e a gente consegue resolver o problema do paciente facilmente, muitas vezes evitando colocar uma lente secundária em piggyback, que é um procedimento mais caro e com a chance de complicação maior. Então, lembre-se disso. Se você tem um paciente foi submetido, foi implantado uma lente trifocal, ficou lá com residual de miopia, hipermetropia ou astigmatismo, é muito melhor a gente tratar esse paciente na córnea do que você, muitas vezes, implantar uma lente secundária ali com todas as complicações que podem surgir. Ok? Arnaldo, então, deixa eu só fazer mais uma pode falar, observação. Reinaldo. Achei excelente suas observações. Lembrar o seguinte, gente, que lente premium, você indica que o paciente paga caro porque a gente tem que entregar resultado. Pequenas ametropias, que num paciente pseudofástico com uma lente monofocal traria um pouco impacto,
Com uma lente trifocal, essas ametropias residuais elas são críticas. Eu já tive casos de pacientes com 0,75 de astigmatismo estarem muito insatisfeitos e eu fazer uma aplicação de laser de 0,75. Tá? Eu já tive casos de pacientes que eu fiz uma catarata, que o paciente ficou com -1, e uma filha da paciente, eu expliquei para uma outra filha lá que tinha ficado um pouquinho de grau, que aquele grau seria bom para ela enxergar de perto, etc, etc. Veio uma outra filha de uma forma assim, muito deselegante e falou que não, que houve um erro no cálculo da lente, que ela queria que corrigisse aquele grau. Eu falei assim, pois não. Fui na ocular laser, no mesmo dia, a paciente estava paciente totalmente desorientada. E eu fiz lá um LASIK, tirei aquele 1 de miopia, tá certo? E já receitei o óculos para perto. E quando eu fiz a receita do óculos para perto, eu deixei claro para as outras filhas que esse óculos aí era responsabilidade da outra filha que me forçou a retirar esse grau, com o qual ela não precisaria de óculos para perto. Quer dizer, ainda deixei claro para a família que aquilo que a outra filha considerou um erro e me obrigou praticamente a retratá-la, eu fiz para evitar estresse, mas que não seria bom para a mãe. Mas, considerando que a filha veio fazer esse questionamento, eu não discuto com o paciente, principalmente quando o paciente chega de uma forma deselegante. Isso tá bom, tudo bem, não é o que eu gostaria de fazer, mas se você está querendo, vai assinar o consentimento informado, você coloca aí no consentimento de próprio punho que você quer que tire esse -1, que eu deixei, e falo para o paciente, tem que escrever, de próprio punho, para que não fique claro por que foi feito aquele retratamento. Porque se, na eventualidade de qualquer problema, você poderia até fazer, mas por que você foi fazer uma cirurgia que complicou se tinha um grau tão pequeno? Você tem que deixar claro por que foi feito. Então, é só lembrando que assim, isso é uma situação de um caso em milhares de casos, né? Quer dizer, isso aí não serve como parâmetro, mas essa ideia, essa observação do Arnaldo, que você pode tratar pequenos resíduos pós-cirurgia de catarata, principalmente com lentes premium, é realmente muito bem lembrado e é uma ótima ferramenta. Perfeito, Reinaldo. Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? A hora é agora. Eu tenho uma dúvida, mais em relação a esse último assunto que vocês entraram agora de cirurgia refrativa e lentes premium. Quando a gente tem um paciente que já foi submetido à cirurgia refrativa, dificulta um pouco o cálculo para utilizar um alio premium depois? É proscrito, vocês não fazem, evitam ou pode fazer com tranquilidade? Realmente eu não gosto de colocar lentes trifocais, diferentemente de lentes históricas. Lentes históricas são muito bem indicadas, principalmente quando esse paciente tem uma córnea, um alto astigmatismo, um astigmatismo que é corrigido com óculos, não um astigmatismo irregular. Eu gosto muito da lente histórica. Agora, eu oriento o paciente que a melhor alternativa para ele ter uma maior independência de óculos é a monovisão. Não só pela dificuldade do cálculo da lente, hoje essa dificuldade ela está sendo contornada, porque as fórmulas atualmente elas são muito precisas. É muito raro uma surpresa biométrica. Desculpa, mas o problema que eu vejo é que, quando você já tem uma cirurgia refrativa prévia, a indução de aberrações nessa córnea pode comprometer a qualidade de visão de uma lente premium. Então, eu não sou favorável, não gosto, não é que haja uma contraindicação formal, mas eu prefiro uma monovisão a uma lente trifocal, após refrativa. Perfeito, muito bem. O Mais que alguma você acha, pergunta, Arnaldo? pessoal? Mas a sua Eu concordo opinião, eles querem plenamente com saber. você. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que lente premium, lente trifocal, é uma Para lente para o olhos premium, paciente que né? tem ela tem uma córnea absolutamente regular,
tem uma mácula boa, não tem degeneração, não tem drusa nem nada. Você colocar uma lente premium num paciente que tem drusa articular, que já tem uma DMRI inicial ou uma córnea irregular, é uma confusão. Então, nesse caso, eu prefiro colocar uma lente monofocal premium, que vai dar uma qualidade de visão boa para o paciente. Essas lentes monofocais premium, tipo a iRens, se você fizer um target no olho dominante para pegar o primeiro negativo, e no olho não dominante, se fizer um target menos 0,75, a imensa maioria dos pacientes ficam extremamente satisfeitos com o resultado. Então, eu acho uma opção melhor uma monofocal pulse tipo iRens do que uma trifocal no paciente que já não tem uma córnea regular e já não é uma córnea virgem mais. Pessoal, mais alguma pergunta? Reinaldo, vou aproveitar a oportunidade para te parabenizar pela ótima qualidade de vídeo e áudio da nossa aula hoje. Eu não sei o que você arrumou aí, não, mas parabéns, realmente Arnaldo, qualidade. eu tô Ó, bravo, eu tava, quase que eu falo, mas eu estava muito, muito tenso. Por quê? Olha para você ver como é que são as coisas. Eu tive que comprar um adaptador, não tem jeito de mostrar, para ligar esse notebook que não tem, veja bem, um Mac que não tem uma saída USB. Se você tivesse, se pode um se você negócio tivesse desse. me falado Não isso, eu teria te existe. emprestado um para Pois você é. levar. Ó. Não, Eu Mac eu tenho quero vários distância. aqui. Eu não sabia que a sorte é que a Moisés me arranjou um fone de ouvido, senão eu nunca conseguiria ouvir vocês, porque esse negócio não tem fone aqui, não tem microfone, não tem entrada USB. Eu tive que comprar uma saída USB aqui para ligar Então, o você meu HD aproveita que você foi na externo. loja da Apple e já compra um Não, pelo MacBook amor de Air Deus, lá não para entra aqui não. você. Eu fui no Best Buy aqui para comprar. Fui longe, cara. Eu andei 20 e tantas milhas ou 30 milhas para poder. E aqui está chovendo, tá um calorão aqui, 40 graus aqui na sombra, tá um negócio horroroso. Mas valeu a E as pena estar com netinhas? vocês sempre. Tem alguma netinha na área aí perto? Não, mas estão tudo lá Tem alguma aí? foram lá para o parque da Disney com o Gustavo, ainda não chegaram. Não. Então Tá tá a bom. turma toda lá. Falou, gente. Maravilha. Então Então aproveita amanhã é bastante, retratamento, Reinaldo. né? Amanhã é Amanhã não, é retratamento. quinta-feira. Não é Quinta-feira, amanhã desculpa. não, é quinta-feira. Quinta-feira. Tá, quinta-feira. Retratamento. Retratamento. Tá bom. Ok, gente. Maravilha. Falou, Aproveita as gente. Um férias aí. abraço a Boa todos. Boa noite, pessoal. noite. Tchau, obrigado. Um abraço a Tchau, todos. boa Obrigado, noite. Rafael. Boa noite. Ô, Arnaldo, você ainda Boa está aí? noite. Oi. Nem Estou como é na que área aqui. isso aqui? Você acredita? Hã? Nem como é que Como é que desliga, eu sei. desliga? Não Como precisa, é que desliga não isso aqui? precisa desligar, não. Pode deixar ele ligado, ele não estraga esse livro. O melhor é deixar ele ligado direto, não tem problema, não. Só fecha ele e pronto. Não É, desliga, não. Só fecha ele que mas vai ser bom que vai ele ficar vai nessa dormir. página, que eu custei entrar no Zoom aqui, porque Exato. Não, só fecha ele e pronto. esse aqui é da minha neta, e não tinha aqui nem PowerPoint e nem o Zoom. Você vê que luta que foi para me conseguir baixar esses dois aplicativos aqui. Foi uma Tá chorando de coisa dura. barriga cheia. Viu? Não desliga, não. Só fecha ele e pronto. Falou, Um gente. abraço Ó, aí. Aproveita as um netinhas abraço. aí. Valeu, filho. Um Obrigado. Um abraço aí, abraço a todos Maria. aí. Falou, gente. Até Obrigado. mais. Será dado. Outro para vocês aí. Falou, gente. Tchau, tchau.